meu irmão. Irmãos, que prazer poder voltar a essa casa, estar com os irmãos juntos, unidos e reunidos aqui, nesse profético janeiro, o janeiro profético, que tem sido já uma marca, né, ao longo dos anos, em alguns lugares, e no nosso estado é algo que uns 2, 3 anos para cá tem chegado também, e é algo extraordinário. Nós podemos consagrar o início do nosso ano ao Senhor, como fazemos aqui esta noite. Deus pôs uma palavra no meu coração, e eu desejo partilhar ela com você. 1 Reis 17, nós leremos a partir do primeiro versículo, e nos estenderemos até o versículo de número 7. Entretanto, meu objetivo esta noite é trazer a lume um dos versículos desse contexto que nós vamos ler, e extrair dele pelo menos 3 expressões, e já são úteis para a nossa fala esta noite. Quem achou 1 Reis 17, diga amém. Diz assim o texto bíblico: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vamos lá? Disse a quem? Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do... Porque foi, habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Vamos lá? E bebia do... Sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra, e você diz amém. Quantos esta noite de verdade querem ouvir a voz de Deus através desse texto bíblico? Quantos querem? Mantenha a sua atenção aqui. Eu prego por compreensão, então eu necessito muito que você esteja atento a fim de nós compreendermos qual é a proposta do Espírito Santo para nós aqui hoje. Capítulo de número 17 de 1 Reis é o registro histórico, assim como o próprio livro traz como base e fundamento a ideia de reis e crônicas. Estes livros estão inseridos em uma galeria do Velho Testamento que diz respeito aos históricos, ou aos livros históricos, e entre eles nós temos alguns que se desdobram não só a explicar a situação do povo de Deus em si, mas também das nações circunvizinhas, aquelas que estavam próximas de Israel, ou se não estivessem próximas, isso é, se não são vizinhas de Israel, pelo menos tem um nível de relacionamento com o povo de Deus. Pensando sobre essa ótica, quando você confere propriamente o capítulo 17, nós temos aqui, sim, um registro histórico que a princípio diz respeito à nação de Deus, a Israel, especialmente ao reino do norte, já que a nação se fragmentou em 2 reinos, na altura desse contexto. Entretanto, por mais que o texto trate do povo de Deus, do profeta de Deus, das profecias de Deus, do tratamento de Deus com o povo através da profecia, que tem como tema central uma estiagem, 3 anos e meio, segundo a linguagem de Tiago, sem chuva nem orvalho, ainda que todo o contexto esteja envolvido e relacionado ao povo de Deus, a razão pela qual Deus está submetendo o seu povo, no tempo de Elias, a esse processo de tratamento, a esse processo de correção, a razão pela qual o Senhor vai expor a sua nação a estes dramas existenciais, que se fundamenta a princípio na falta de chuva
e de orvalho, naturalmente. A razão é porque uma cultura que vem de fora ganhou visibilidade, espaço na circunvizinhança de Israel e no contexto do povo de Deus. Essa cultura é uma cultura que traz para si alguns desdobramentos. Entre elas, o conceito de idolatria, que não é toda a influência, mas é parte da influência, que o povo de uma nação distante vai empreender sobre a nação de Deus. A representante desta cultura e de um dos seus desdobramentos, que é a idolatria, é Jezabel. Segundo a Bíblia, o rei em exercício, Acabe. Acabe vai contrair núpcias, vai casar-se com Jezabel. Isso culminará numa ruptura do relacionamento de Deus com o trono terreno em Israel. Haverá uma desassociação entre o Deus Todo-Poderoso, cultuado, venerado, honrado, celebrado em Israel, e agora essa contraproposta, porque Jezabel não vem apenas para ser a esposa do monarca, e não, naturalmente, a rainha do povo de Deus, mas ela traz consigo uma bagagem extra. Segundo a Bíblia, ela era sacerdotisa de Baal, e Baal é um ídolo na cultura de Jezabel, que encabeça uma lista de várias outras entidades cultuadas por ela. Por isso, no Monte Carmelo, quando Elias vai propor um desafio, o Deus que responder por fogo, vamos lá? O Deus que responder por, esse será Deus. Lá, o registro histórico é que haviam 450 profetas de Baal e outros 400 profetas do poste ídolo de Azerá, provando que Jezabel não traz apenas Baal, o ídolo que encabeça a lista de dezenas de entidades veneradas por eles, mas ela traz várias outras entidades, vários outros ídolos. Isso é colocado numa linguagem bem nossa, bem coloquial, goela abaixo no povo de Israel. A nação vai aderir esse novo ídolo, e logo, aderindo o novo ídolo, adere um novo culto, uma nova maneira de celebrar, porque o alvo mudou. Deixou de ser o Deus Todo-Poderoso, deixou de ser o Deus que é chamado na profecia de Elias, Deus de Israel, e agora eles vão viver uma transição, uma modificação, uma transformação. O altar de Deus será abandonado. Por isso que no Carmelo, Elias precisa recuperar o altar, restaurar o altar. E só depois que ele faz isso, ele vai orar para que Deus mande fogo, porque ao trocar Deus por Baal, eles literalmente abandonaram o Todo-Poderoso, o culto, o holocausto, o sacrifício. Não há uma parcialidade do tipo, adoram a Deus durante o dia, celebram a Baal à noite, ou vice-versa, celebram a Baal ao dia e cultuam a Jeová à noite. Não, há um abandono total e deliberado de Deus. Entretanto, mesmo a nação voltando suas costas para Deus, mesmo Israel tentando ignorar o Deus que os arrancou do Egito, mesmo o povo de Deus cultuando a um ídolo falso, fabricado pelo homem, construído pela mentalidade da idolatria, ainda assim, Deus levanta um profeta. Deus fala com esse povo por meio do profeta. Deus decide tratá-los através dessa profecia e dessa correção. E o que isso nos mostra nesse momento de introdução? Claro, que por mais grave que seja o equívoco, o erro, a falha, o pecado do povo de Deus, Deus não foi embora. Deus não se sentiu expulso. Deus não virou as costas para o seu povo, apesar de o povo já tê-lo feito. Apesar de Israel ignorá-lo, virar as costas para ele, ele não os ignora, ele não vira as costas. Apesar do povo ter deliberadamente abandonado-o, entretanto, Deus ainda está lá, se mexendo, se movendo, agindo, movimentando toda uma circunstância para promover conversão,
arrependimento, mudança, restauração, renovação. E o que isso quer dizer para nós aqui esta noite? Claro, para quem está interessado nessa palavra, quando o homem desiste, Deus não desiste. Quando o homem diz não dá, Deus diz, eu consigo, eu posso reverter isso, eu posso mudar essa situação. E eu não estou aqui simplesmente limitando esta palavra às nossas crises circunstanciais, aos nossos problemas diários que nós enfrentamos, às nossas adversidades que divergem de um para o outro, porque cada um enfrenta um tipo de problema aqui dentro, cada um lida com um tipo de circunstância, cada um encara um tipo de desafio, mas eu não estou limitando só a isso. A verdade é que quando nós desistimos do que nós queremos ser em Deus, ainda assim, Deus olha e diz, não desisto, porque o projeto não é seu, o plano não é seu, a vontade não é sua, a chamada também não é sua, a vocação também não é sua, o plano é meu, o propósito é meu, a vontade é minha. Então nós não estamos aqui só por uma decisão pessoal e particular. Nós estamos aqui porque alguém decidiu insistir um pouco mais conosco. Nós estamos aqui porque ainda que deliberadamente nós tenhamos em nossas atitudes, em nossas ações e omissões, virado as costas para Deus, Deus está com a face voltada diante de nós. Ainda que nós o abandonemos em nossas práticas, em nossa vida, Deus permanece se voltando com graça, misericórdia, amor, bondade, compaixão. E eu quero dar um brado de louvor a Deus. Eu não sei se você também vai querer, mas eu quero louvar a Deus porque nós somos uma decisão divina, antes de nós sermos uma decisão humana. A Deus seja a glória por essa verdade. Elias é a voz de Deus num tempo obscuro. Elias é a comprovação de que Deus ainda está por lá. Elias é as pegadas de Deus na areia em Israel. Elias é a silhueta de um fogo que ainda está aceso, uma chama pequena, mas que ainda está lá, comprovando, evidenciando, Deus não foi embora. Eu sei que você está de máscara, mas você não está mudo. Eu vou contar até 3 e a gente repete, Deus não foi embora. 1, 2, 3, Deus não foi embora. Eu quero louvar a Deus por isso, porque com a presença de Jezabel ou não, com a presença de Acabe ou não, com a presença da ameaça ou não, com os inimigos de pé ou no chão, Deus ainda está aqui. Deus não se foi, Deus não se escoou no meio do pânico que passou sobre nós. Deus está conosco. Eu quero louvar a Cristo esta noite, com Jezabel ou sem Jezabel, com Acabe ou sem Acabe, com pandemia ou sem pandemia, Deus não foi embora da sua vida, Deus não foi embora da nossa história. Você está aí? Deus não foi embora da igreja. E aí a gente passa o álcool em gel, a gente põe a máscara, a gente faz espaçamento, a gente toma cuidado, mas Ele continua nesse lugar, falando, operando, trabalhando, realizando. Você tem coragem de levantar uma mão e oferecer algo ao Senhor esta noite? Então Deus não foi embora. Elias é a prova cabal, fidedigna, de que Deus ainda está por lá, de que Deus, tendo todas as razões do mundo para ir embora, Deus tendo todos os motivos evidentes para deixá-los, abandoná-los e entregá-los à sua própria autossabotagem, porque é isso que Israel está fazendo, Deus ainda permanece. E Deus insiste, levantando esse profeta. Capítulo 17 também é uma mini biografia da origem desse homem, desse indivíduo, desse personagem. Elias talvez seja um dos profetas mais notáveis, mais emblemáticos da velha aliança. Um homem cuja referência bíblica histórica ultrapassa o seu próprio tempo. Quem confere a biografia de Elias vai perceber com muito cuidado, olhe para mim por favor, com muito cuidado, que Elias é um homem atípico, diferente. É um profeta que normalmente você não vai ver uma réplica, um igual. Ele é realmente um homem de uma personalidade, de um perfil diferente. Observando, estudando e conferindo os pormenores sobre a história de Elias, você percebe que o perfil desse profeta, a personalidade desse profeta, os métodos utilizados por Elias em todo o seu ministério, provocaram uma boa impressão em Deus. Olhe para mim, ao ponto de Deus decidir repetir esse mesmo perfil no Novo Testamento.
Quando você olha para Elias no Velho Testamento, você vê um homem nômade, você vê um homem sisudo nas palavras, você vê um homem humilde sim, mas cheio de valores. Você vê um homem envolvido com a causa de Deus e pela causa ele doa a sua própria vida. Você vê um homem que não tem medo, intrépido, corajoso, ousado, que desenvolve as profecias baseadas também na sua personalidade. Ele não é o profeta do alisar a cabeça, não é o profeta do cafuné, não é o profeta do conforto, não é o profeta do Deus é contigo, vai nessa tua força, já deu tudo certo, a vitória é sua. Não, Elias é o profeta do confronto, do embate, do tete a tete, do cara a cara, da repreensão, das palavras duras. E Elias não faz isso porque descobriu que dá certo. Elias faz isso porque Deus o usa dessa forma. Porque não adianta se chamar profeta e ser agressivo, mal educado. Elias não é mal educado, Elias não é agressivo, Elias é ousado, Elias é intrépido, Elias tem coragem e fibra. Deus gostou tanto do modelo, vocês estão me acompanhando, gente? Deus gostou tanto do perfil desse profeta, que Deus decidiu, no Novo Testamento, eu quero um do mesmo calibre, eu quero um com a mesma intensidade, eu quero um com a mesma pegada, com a mesma força, com a mesma ousadia. E aí o capítulo de número 1 de Lucas vai começar desenvolvendo a história de que havia um sacerdote, que na ordem do culto vai oferecer incenso ao Senhor. Para ele, o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: mesmo você sendo velho, avançado em idade, mesmo a sua mulher tendo cessado o costume das mulheres, vai nascer uma criança na sua casa. E o céu já decidiu o nome do menino. O garoto vai se chamar João. Qual o nome do menino? João. É claro que ao longo do seu ministério, do seu ofício batismal, ele vai arrogar ao seu nome a terminologia João Batista. Mas o anjo disse: esse menino será grande, será um profeta de Deus. Olha Deus repetindo a fórmula. E ele virá na virtude do profeta Elias. Deus decidiu repetir, porque Elias é uma referência para o seu tempo e uma referência para as próximas gerações. Deus não quer só lhe usar, Deus quer usar a sua história para incentivar a próxima geração. Deus não quer só lhe encher, Deus quer encher você para que os resultados desse enchimento alcance os próximos que virão. Talvez os pais vão entender isso aqui com mais naturalidade, com mais peculiaridade. Deus quer que você seja um homem de Deus na sua casa. Deus quer que você seja uma mulher de Deus na sua casa. Não para ser só o homem de Deus, não para ser só a mulher de Deus, mas para que a geração que você está criando lá dentro tenha uma referência, tenha um padrão, tenha para quem olhar. Deseja a unção que escorre pela sua cabeça, deseja a ousadia pela qual Deus lhe usa, e aí você receba essa palavra, se assim você desejar. Segundo a Bíblia Sagrada, Elias não é só uma referência para um novo tempo. Elias também é um profeta principal e crucial no ministério de Jesus. Estou falando de Elias, o tema do capítulo 17. Elias vai aparecer no Evangelho de Mateus 17, verso de número 1 a seguir. Jesus vai subir o monte Tabor. Vamos lá? O nome do monte é Tabor. Para subir essa montanha, Jesus levou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Em cima da montanha, ele vai dar a eles uma experiência nova, única, inesquecível, inédita. Segundo o texto, Cristo vai transfigurar-se. Ele ficou entre a terra e o céu, ele não tocava a montanha, nem tocava o céu. Sim, ele está literalmente entre a terra e o céu. Segundo a Bíblia, o seu rosto brilhava mais do que o sol em toda a sua força ao meio-dia. Suas vestes resplandeciam e naquela atmosfera de glória, apareceu para falar com Jesus, em Mateus 17, 2 figuras, 2 personagens, 2 ícones da história. Quem são eles? Moisés. E alguém lembra-se do segundo? Elias. Veja, Elias tem o seu perfil ministerial, repetido em João Batista. Elias aparece para Cristo em cima da montanha. Um detalhe e também um parêntese, apenas para a gente dar um glória a Deus aqui esta noite, poderoso. Elias apareceu em cima da montanha junto de Moisés. Mas quando Jesus está em cima da montanha, Mateus escreve um detalhe interessante. Isso é Bíblia, isso é texto, isso não é coisa da minha cabeça. O texto diz que Moisés e Elias falavam com Jesus. O texto não diz que Jesus dirigia para eles palavras. O texto não diz que Jesus respondia.
o texto diz que Elias, junto de Moisés, falavam. A ideia de veneração, a ideia de reconhecimento, a ideia de honra, a ideia de que Elias na montanha reconheceu quem estava brilhando lá, quem estava entre a terra e o céu. E eu quero louvar a Deus, porque Elias aparecer em cima da montanha pode ser muito bonito para Pedro, mas bom mesmo é ver que Jesus brilha. E Jesus está em cima, no ponto mais alto das nossas experiências espirituais. A fim de nós glorificarmos ainda mais intenso, por maior que Elias seja, Cristo é incomparável. Por mais forte que os grandes profetas sejam, Cristo é extraordinário. Uma boa notícia para quem veio nessa noite do janeiro profético: Moisés não está aqui. Tampouco Elias tinha condição de chegar aqui esta noite. Mas o Cristo do Monte Tabor está entre nós. A Ele o nosso louvor, e quantos podem adorá-lo esta noite. É fundamentado nesta história bíblica, real, verdadeira, desse grande ícone, desse grande profeta, Elias, que Deus vai provocar uma revolução, uma metamorfose, uma transformação no reino de Israel. Ouça isso: Deus não precisa de 2 homens, Deus não precisa de 10, nem de 7.000, Deus precisa apenas de um homem, que se ponha à disposição, para num tempo de crise ser a sua voz, para num tempo de crise ser o seu profeta, para num tempo de crise ser o seu arauto, para num tempo de crise ser o meio através do qual Deus se revelará. Ouça bem, Elias é um profeta camponês, veio do meio do mato. Segundo a Bíblia, ele vem de um vilarejo chamado Tisbe ou Tisbé, do jeito que você quiser. Uma terra pacata, árida, esquecida, sob a qual nenhum mapa atualizado descreve esse paradeiro, esse lugar. Tisbe, a origem desse profeta. Entretanto, Deus levanta esse homem do meio do mato para profetizar na grande metrópole. Deus levanta esse homem do meio do mato para falar com o maior rei que o povo tinha, o maior homem do tempo, Acabe, que ocupava a função real. Ouça bem isso: Deus não precisa de grandes homens, Deus precisa de homens disponíveis. Deus não precisa de grandes mentes, Deus precisa de corações acesos. Deus não precisa de medalhões, Deus precisa de servos humildes e submissos à sua voz. Deus não depende dos grandes e notáveis. Deus está à procura dos menores aqui, dos mais despreparados, dos últimos da fila, mas cujo coração ainda queimam pela glória de Deus, pela presença de Deus. Eu pergunto esta noite: Deus pode contar com você em 2021 ou não? Oh, aleluia! Segundo a Bíblia Sagrada, esse camponês, esse homem simplório, esse homem que vem, cuja raiz e origem é extremamente pacata, a Bíblia diz que Deus vai levantá-lo e vai colocá-lo no palácio. Isso é importante para o que eu vim pregar hoje. Deus vai colocá-lo dentro do palácio, bem forte, para ser uma vez só, mas não precisar repetir. Deus vai colocá-lo dentro do palácio. Ele vai encarar nada mais, nada menos do que Acabe. Segundo a Bíblia, Acabe é um fantoche, uma marionete, um manipulável. Na verdade, o que Charles Swindoll chamou de poder por detrás do trono de Acabe tem nome: Jezabel. Apesar de Acabe ser a cara do trono, ser o representante da monarquia, quem o manipula é Jezabel. Quem o trata como fantoche é esta endemoniada chamada Jezabel. Uma curiosidade para quem está me acompanhando hoje: Jezabel na Bíblia aparece em 2 evidências. Uma, como uma pessoa, uma personalidade, uma mulher. Segundo, como um espírito. No livro histórico de 1 Reis, ela é uma mulher, ela é uma rainha, ela é uma profetisa, ela é uma sacerdotisa. No livro do Apocalipse, a Bíblia chama ela de espírito que perturbava uma das igrejas, das 7, lá na Ásia Menor. Fato é que Jezabel era também uma marionete, era também um fantoche. Quem estava por detrás dela? O próprio diabo. Vamos lá? O diabo estava por detrás de Jezabel. Jezabel por detrás de Acabe. Então tudo o que Acabe deliberava, todos os decretos reais, todas as coisas pertinentes à realeza,
deliberadas do trono para o povo, não fluem, brotam, acontecem no coração do rei. Tampouco dentro da mente maquiavélica de Jezabel. A origem disso tudo, o inimigo do povo de Deus. A origem disso tudo, o próprio diabo. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. Jezabel, Acabe, orquestrados pelo diabo, tinham como objetivo central destruir, aniquilar o povo de Deus. Só que eu tenho uma boa notícia para quem está aqui. Jezabel tentou, mas o povo não morreu. Acabe estava lá, mas o povo sobreviveu. Ambos trabalhavam em um bem comum, a destruição do povo. Entretanto, o povo de Deus permanece vivo até hoje, 2021. Eles estão marchando diante da mesma voz que Elias ouvia. E eu quero louvar a Deus, porque não tem Acabe, não tem Jezabel, não tem diabo, não tem demônio, não tem mal, não tem peste, não tem praga, não há nada que pare a marcha daqueles que são de Deus. Não há nada que bloqueie, arruine e minem a verdadeira fé. Eu quero louvar o nome de Jesus, que 2021 poderia ser o ano do seu sepultamento, mas foi o ano do seu testemunho. Deus cuidou de nós, Deus nos preservou. Eu quero louvar ao Senhor. E eu não sei você se tem fôlego nesse pulmão, mas esse pulmão poderia estar congestionado agora, travado, entupido, mas você está respirando. Dá para glorificar com força ao Deus das nossas histórias. Aleluia. É impressionante como Jezabel e Acabe tentaram, mas não fluíram, não aconteceram. Nesse capítulo 17, nós temos algumas tratativas pertinentes ao início do ministério profético de Elias. É dele que vai fluir a profecia associada à seca enfrentada pelo povo. Nós lemos aqui, olha para cá, no versículo 1, é ele que toma a palavra. A impressão que tenho, meus irmãos, é de um rei assentado no trono, porque essa profecia acontece na sala do trono. Esse camponês, Elias, não é um homem muito letrado, não. Encarando o rei, a guarda real está ali. Elias pode não sair de dentro do palácio vivo. Olha para mim. Elias pode não escrever o capítulo 18 de sua história. A história do Carmelo pode nunca acontecer. Por quê? Porque no 17, ele está na frente do monarca, do rei. E o rei tem poder de vida e morte. Prega comigo, poder de vida aí. Poder de vida e morte. É uma ordem e a cabeça de Elias vai rolar. É uma ordem e o profeta morre. É uma ordem e ele não profetiza mais. É uma ordem e a história de Elias seria breve, curta e abortada. Ele está apontando o dedo para o monarca e está dizendo: vive o Senhor, perante cuja face eu estou. Que nos próximos anos, olha para mim, nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Com o dedo apontado para Acabe, entregando a profecia da estiagem. Tudo pode acontecer nos próximos versículos. Olhe para mim, tudo pode ocorrer. Um golpe de espada, uma lança pode perfurá-lo. Ele pode ser preso, manietado, torturado. Seu ministério pode ser abortado aqui. Entretanto, eu tenho aprendido com Elias que quando você é fiel, Deus vai com você. Quando você é fiel, Deus não te deixa sozinho. Quando você é fiel, Deus passa os piores dilemas ao seu lado. Eu vim pregar para alguém aqui esta noite. Nós não estamos vivos porque somos bons, ou porque o organismo é muito forte, mas é porque alguém decidiu passar esta provação ao nosso lado. A Ele seja a glória esta noite. Elias está lá dentro. A mentalidade de Acabe pode ser essa: eu posso lhe matar. A mente do monarca pode estar borbulhando de ira, dizendo: eu posso lhe executar. Mas ouça bem, nem uma espada, nem uma lança, nem um dardo inflamado, absolutamente nada vai passar perto desse moço, perto desse camponês, perto desse homem. Ele não tem grana para contratar um segurança, mas os céus estão dizendo: profetiza e eu te protejo. Profetiza e eu te preservo. Profetiza e eu lhe guardo. Eu sinto graça hoje para lhe dizer: continue fiel e Deus preservará você.
Continue fiel e Deus guardará você. Aleluia! Eu não sei se você tem coragem de dar um glória a Deus aqui esta noite. Se tiver, essa é uma boa hora, viu, meu irmão? Agora é impressionante. Ele está com